privilégio imenso falar para gente que eu estou vendo, enxergo, conheço muitos que sabem mais do que eu. Então, mais do que tentar passar conhecimento para vocês, eu vim aqui para provocá-los. Se vocês não se sentirem confortáveis com o que eu vou dizer, eu terei cumprido o meu intento. Essa é a minha meta aqui, provocar vocês, tá ok? E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero trazer para vocês uma mensagem muito interessante de um brasileiro que está treinando muito na Flórida, nos Estados Unidos, para nos representar na prova mais dura que existe no planeta, que é o Ultraman de Kona, lá no Havaí. Esse ultra-atleta é o Alessandro Medeiros e ele vai participar dessa prova. É uma provinha tranquila, são 3 dias de prova. O primeiro dia são 10 quilômetros nadando no oceano, lá no Havaí. No segundo dia, são 421 quilômetros de bicicleta, Stênio. 421 pedalando pelas montanhas do Havaí. E no terceiro dia, para arrematar tranquilo, antes do lanche da tarde, 84 quilômetros correndo pelas montanhas. Ou seja, nada que você não faça semanalmente, Stênio. E este cara, ele é essencialmente carnívoro. Isso é muito legal de vocês saberem. O corpo do Alessandro Medeiros é um laboratório sobre todo o bem que a carne pode produzir no corpo humano. Relembrando que nenhum homem da caverna comia mamão com aveia e mel para depois fugir dos tigres de dente de sabre. Tinha que ser carne. Se fosse a base de aveia e granola, nós nunca teríamos chegado aqui. Henrique, põe aí a mensagem do cara. Olá, meu amigo Maurício Veloso, tudo bom? Olá, pessoal da FEI Corte. Meu nome é Alessandro Medeiros, sou brasileiro, moro aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Sou atleta de endurance e daqui a 2 semanas a gente vai estar embarcando para o Mundial de Ultraman, uma prova extrema no mundo, uma das provas mais difíceis que o homem já criou, né? São 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de bicicleta e 84 quilômetros correndo. Aí vocês devem estar se perguntando por que eu estou falando aqui nessa participação especial aqui na FEI Corte. Porque eu sou um atleta estritamente carnívoro. Há 5 anos eu pratico a dieta carnívora, né? A dieta humana, né? A dieta específica para a espécie humana. E corro provas longas, de longa duração, enfim. E nesse momento, na próxima prova, no Mundial de Ultraman, continuo na dieta carnívora e vou estar fazendo um desafio inédito no mundo, mostrando o valor da nutrição da nossa carne, da nossa gordura, dos animais. Então a gente vai estar correndo essa prova, 3 dias de prova, em jejum completo, mostrando aí jejum absoluto, biodisponível o nosso alimento, né? Um ultra alimento, um super alimento para a espécie humana. Obrigado mais uma vez, Maurício Veloso. Obrigado a todos da FEI Corte aí por estar nos ouvindo e espero no ano que vem estar palestrando aí para vocês. Um grande abraço e torcida aí pra gente. Aloha! Olha que legal, pessoal, não basta ele ter uma dieta carnívora para provar o estado absoluto perfeito de nutrição que o corpo atinge, ele vai fazer os 3 dias em jejum absoluto. Muito interessante. Vamos lá então, só relembrando que quem produz esse alimento extraordinário, nutritivo e sagrado, somos nós. Esse é o nosso propósito. Henrique, põe fogo aí. Olá, pessoal do FEI Corte. Essa é a Letícia Moreira, a ultra nutricionista.
Eu sou a Letícia Moreira, a nutricionista responsável pelo nosso querido atleta Alessandro Medeiros. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Maurício por esse espaço na palestra dele e dizer que por muitos anos as pessoas acreditaram que a carne era prejudicial à nossa saúde. E sempre nas minhas palestras eu costumo dizer: como pode um alimento com tanta nutrição e que nos trouxe até aqui pode ser responsável pelas doenças modernas? A carne é o ouro em forma de alimento e o nosso querido atleta já está provando isso para o mundo. Obrigada a todos e eu espero que em breve possamos contar essa história aqui na FEICOT. Muito bom, Letícia. Pessoal, vamos começar a nossa conversa porque o pessoal aqui tem pressa. Muito bem, então é sobre isso que a gente vai conversar, gente. São as tendências e tendências inescapáveis, tá? Não tem para onde a gente correr, não tem para onde escorregar. Não se trata de se vamos exercer essas modificações em nós mesmos, mas quando, eu sugiro que seja rápido. Porque da mesma forma que o surf... Está aqui um representante extraordinário do surf mundial, Caju, da GAP Agropecuária no Rio Grande do Sul. Ele sabe bem do que eu estou falando. Caju, muita gente não conhece você. Levanta, faz favor. Levanta, esse cara é extraordinário. Pessoal, uma salva de palmas. Eu sou fã deste cara. É um dos sujeitos mais respeitados que nós temos no Rio Grande do Sul. É o gestor da GAP Agropecuária. Caju, abraço enorme ao doutor Eduardo e a toda a turma. Vamos lá, gente. A pecuária que nós podemos, a pecuária que nós devemos ter. Muito bem, gente, as tendências. Em primeiríssimo lugar, em vermelho, está escrito parcerias. Esta é a maior, a principal de todas as tendências. Nós precisamos, todos nós precisamos cultivar, costurar parcerias cada vez mais profundas, cada vez mais leais. E essas parcerias devem acontecer para todos os incrementos que a gente deve buscar dentro da porteira, em gestão genética, nutrição, integração, lavoura de pasto, colheita de pasto, confinamento, manejo e economia circular. Fora da porteira, nós precisamos adquirir uma visão financista. Não é financeira, é financista. A gente precisa desenvolver exatamente a visão do momento certo de fazer as coisas. E as estratégias e todas as ferramentas de compra e venda que seguramente o Rodrigo Albuquerque vai estar aqui falando com vocês. E precisamos estar preparadíssimos para esta triste situação que vivemos de ambiente hostil, que são os arroxos ambientais, pressão internacional, fogo amigo, pior do que a pressão internacional, insegurança jurídica e agora ainda terrorismo, que todos nós vimos e sentimos na pele com os incêndios criminosos que presenciamos em todo o Brasil hoje. Vamos lá. Gestão. Além dos óbvios repisados, planejamento, execução, aferição, ajuste, agilidade, controle e precaução, a pecuária conta com um indispensável instrumento de predição, que não pode ser mais ignorado, que é a avaliação e seleção por ultrassonografia de carcaça, que é justamente o que o Marco Gambale estava dizendo aqui. Todos nós estamos perdoados de não utilizar enquanto não conhecíamos esta ferramenta. Hoje, doravante, não tem sentido não utilizarmos. É mais ou menos como hoje, nessa novíssima pecuária, a gente querer fazer inseminação artificial naquele sistema do antigamente, da gente todo dia de madrugada para o campo, ficar olhando o touro com buçal marcador,
a gente com guarda-chuva e esperando esse touro se dar ao trabalho de subir, manchar de tinta a vaca, aí você tirar 2 vacas do meio do lote de 200, aquela novela que a gente já viveu. O tempo muda e necessariamente a gente tem que andar junto com essas ferramentas extraordinárias, e essa é uma dessas. Num passo à frente com a incorporação dessa ferramenta disruptiva, a gestão de precisão é acrescida de predição ao resultado possível. É conferir matemática à genética. Aquela história, Caju, da gente pegar o cavalo campeão, cruzar com a égua campeã e nascer um jumento de carroça, hoje só acontece se a gente quiser. A gente tem como medir o pai e a mãe com a certeza, com mais de 95% de certeza do resultado que teremos. Isso daí é o pessoal justamente, Caju, olha lá, fazendo ultrassonografia lá na sua terra. Olha o curral de taipa, que beleza. Você acha que eu não prestigio você, Caju? Genética é uma das mais formidáveis e disruptivas ferramentas de alavancagem da produtividade, é seguramente a IATF. Entretanto, são muitos os pecuaristas que insistem ou no uso de sêmen barato, o sêmen de promoção, ou ainda pior, touros baratinhos ou bois escolhidos a dedo na boiada. Genética é coisa séria e aquela lorota antiga de touro de milhão e vaca de tostão já caiu por terra. É preciso escolher com sabedoria e visão estratégica, pois esta escolha significa colocar dinheiro no bolso ou tirar dinheiro do bolso. Isso daqui é minha bezerrada, Sindinel. E o touro utilizado nessa bezerrada é um touro chamado Chilon, de propriedade do Adáldio Castilho. É uma régua, um espetáculo. Garanto para vocês que não é o sêmen mais barato, não era o touro Cindy mais barato, mas na época era o melhor que eu encontrei disponível comercial. E aqui também são os animais Nelore, os melhores que eu consegui encontrar, sem estar preocupado no peso a desmama, mas preocupadíssimo no peso ao sobreano e em todo o resto do desempenho global que o gado poderia ter, para que a gente consiga este objetivo, que é o que vem sendo perseguido de forma espetacular pelo núcleo Confraria da Carcaça Nelore. A busca que a gente quer nessa escolha genética, no capricho, com a nutrição e com o manejo, é a gente conseguir essa homogeneidade que a gente está vendo aí. Esta homogeneidade, ela é conseguida na escolha genética e na avaliação e na seleção por ultrassonografia de carcaça. Repito, não tem como escapar disso. A nutrição, esta variável, é responsável por boa parte do custo total de produção de bovinos, entre 40% e 90%. Essa condição faz com que qualquer escolha equivocada, ou a margem diminui, ou ela simplesmente desaparece. Portanto, a palavra de ordem aqui é nutrição estratégica. Pelo amor de Deus, que ninguém mais procure aquela história de um mineral, de um proteinado, daquele produto que é mais baratinho para comprar um caminhão ou dois para o gado inteiro de mamando a caducando. Só gente louca pode acreditar que um bebê recém-nascido vai ter a mesma necessidade que um touro em atividade. Todas as classes animais têm necessidades diferentes e cada indivíduo da fazenda deve ter um número e uma história. Hoje, amanhã e depois. Que dia esse animal vai virar dinheiro? Que dia esse animal vai gerar renda? Seja de bezerro ou seja no gancho. Olha lá, tem que ter começo, história. Começo, meio e fim. Para a gente obter isso. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Este animal não é um animal comprado
no Walmart não existe. Eu juro por Deus que o Carrefour não tem, o Walmart não tem, nenhum supermercado do planeta oferece para você este produto, que é a menina dos olhos do confinador, do terminador brasileiro. O que a gente quer é encontrar padronização de animais como esse que você vê aqui. E repito, mais uma vez, porque eu não tenho o propósito de ser agradável, eu tenho o propósito de ser incomodativo. Este animal, vocês podem obtê-lo via uma escolha bem feita dos touros que vocês vão utilizar, uma escolha bem feita desses acasalamentos, conhecendo cada uma das suas vacas e principalmente oferecendo a essa genética toda a nutrição estratégica necessária para que esse animal possa expressar toda essa pujança extraordinária genética. Dá gosto, emociona a gente ver essa evolução, esse upgrade sofrido pela raça Nelore. Caju, treme na base, porque hoje a gente tem precocidade, a gente tem qualidade de carne também. Integração, gente. O custo de formação de pastagem está assustador. Entretanto, ainda mais assustador é mantermos o rebanho numa pastagem meia boca, onde o GMD é irrisório, incapaz de fazer frente ao custo diário. Afinal, hoje, mais do que nunca, pecuária é giro. Assim sendo, a melhor receita para imprimir fertilidade ao solo na busca de uma pastagem produtiva é através da integração da lavoura. Lavra própria ou arrendamento. A diferença obtida é grande, com produtividades facilmente ultrapassando os 500% de upgrade. Esse princípio é um dos pilares da economia circular aplicado à pecuária. É claro que tem regiões, tem situações em que não cabe a integração com lavoura, mas cabe a rotação, cabe a busca por maior fertilidade mesmo em regiões de pasto nativo. Isso daí, por exemplo, é um caso típico de integração de lavoura pecuária. Isso é em casa, tá? Não estou tirando fotografia em lugar nenhum. Isso é numa das minhas fazendas e é isso que a gente estava fazendo até o ano passado. Este ano eu tomei uma atitude absolutamente drástica e como nós estamos na FEICORT e como nós estamos aqui na busca não de transformação, como nós estamos aqui na busca de disrupção, eu estou dizendo para vocês que este foi o meu ano que eu não planto milho. Esse foi do ano passado. Este ano eu não estou plantando um pé de milho. Estou fazendo muita comida via capim. Eu já fiz a primeira cobertura em todas as áreas de silagem. E a gente está esperando a chuva dar uma folga. A gente conseguiu fazer as pulverizações contra a lagarta, porque o capim veio espetacularmente, as lagartas vieram juntas, mas a gente já fez uma pulverização com adubo foliar, com herbicida e com os inseticidas, e estamos esperando a chuva deixar a gente fazer a segunda cobertura. Mas a integração está acontecendo. Como qualquer outro cultivo que se pretenda produtivo, a pastagem deve ser implantada e conduzida em obediência às recomendações técnicas. A análise de solo fundamental, as melhores sementes. Gente, a semente, o custo da semente não representa quase nada. Como é que vocês vão colocar qualquer semente a mais baratinha sem ter o devido controle sobre o que vocês colocam na terra de vocês, podendo, justamente na tentativa de fazer uma economia boba, primária, vocês podem infestar a terra de vocês com pragas, ou o que é pior, não ainda oferecer a pastagem que vocês queriam, desejavam ter, e ela não vai aparecer. Então vamos lá, gente, a gente precisa garantir produtividade longeva. Isso aí, gente, é lavoura de pasto.
Então está aparecendo bem aí para vocês, onde a gente já passou a primeira passada de grade niveladora com o rolo compactador. Isso também é em casa. Nesse lugar aí, nós estávamos implantando, no começo desse ano, uma área de paredão. Tem motivo de chamar paredão, porque é uma parede de forragem espetacular. O destino da lavoura se completa com a colheita, e nesse aspecto reside o maior gargalo da produção pecuária brasileira. Olha só que coisa, hein? Enquanto na Nova Zelândia, o pessoal lá colhe mais de 90% da forragem produzida, aqui no Brasil nós não colhemos acima de 60%. Isso é muito interessante. Porque se a gente estamos falando de lavoura de pasto, como é que a gente pode plantar, como é que a gente pode cuidar e não estar ligado, preocupadíssimo com a colheita? Eu vou até aproveitar que chegou um camarada aqui que sabe tudo de praticamente todas as lavouras que existem, não só no Brasil e no mundo, e eu quero perguntar uma coisa para ele que pode servir para todos nós. É o Chiquinho Maturro, que está por aqui. Chiquinho, conta uma coisa para nós aqui. Eu quero que... Você conhece lavoura de laranja? Certo. Quando chega na hora de colher a laranja, a gente colhe 100% da lavoura de laranja, ou a gente colhe 40% e deixa 60% no pé? Bom, primeiro laranja tem 6 floradas, né? Então a gente colhe a primeira florada, a segunda florada, a terceira. Mas quando você colhe cada uma dessa florada, você colhe a florada toda ou você colhe 40% e deixa 60% no pé? Se for para mercado, uma parte. Se for para a indústria, colhe tudo. Muito bem. No outro caso, por exemplo, da soja. Você plantou soja, chega na hora de você colher a soja. Você colhe a soja toda ou você também deixa 60% lá para o periquito? 100%, senão o periquito leva embora. Mas na lavoura de milho não. Quando você planta milho, você só colhe 40%. No milho você deixa 60%. Depende. Depende do quê? A resposta é de agrônomo, né? Depende. Não, o milho seco, milho grão. Milho seco a gente colhe 100%. Bom, então por que o capim, a grande maioria brasileira, colhe apenas 40% do produzido? É porque alguma coisa foi feita errado lá atrás. E foi feito errado lá atrás e está fazendo errado hoje também, porque podia colher e não colheu. Não, no início da formação da pastagem alguma coisa não deu certo, não corrigiu o calcário. Eu quero só lembrar, se vocês me permitem, 67,13% do território do estado de São Paulo tem deficiência de calagem. Esse é o ponto de partida. A agricultura se faz do solo para frente e não da semente para frente. Claro, sem dúvida nenhuma. Ou seja, a gente tem que colher 100%, é isso? Com certeza. Com certeza. Obrigado, Chiquinho. Você está falando que com certeza, mas não é o que acontece, Chiquinho. Como é que a gente vai ter um custo de produção interessante se a nossa colheita é apenas de 40% do produzido? 60% da nossa forragem caju não vira carne e não vira bezerro. E o pecuarista acha ruim. Stênio, o pecuarista acha ruim, reclama. O problema, a culpa, é do frigorífico. A culpa nunca é dele. 60% da forragem fica no chão. É um exagero, pessoal. E somos nós. Não tem outra pessoa. O meu mestre querido, meu amigo Ernesto Coser Neto está aqui presente e ele sempre diz: é proibido perder pasto. Se nós não estarmos atentos a esta questão da colheita de capim, independentemente deste pasto está correto, do solo está fértil ou não. Se você tem uma área no Tocantins de andropógon que você nunca colocou calcário, nunca colocou adubo, ainda assim, esse andropógon tem a hora certa de você colocar o gado lá e de você tirar o gado de lá. Não dá para deixar para segunda-feira. Ah, não vou fazer agora, vai ter um batizado do meu cunhado.
Esquece festa, esquece batizado. O agricultor, no dia que ele tem que tomar uma decisão na sua lavoura, não tem Natal, Ano Novo, Dia Santo, ele vai lá e faz. E o pecuarista tem a mania de achar que pode deixar para a semana que vem. Todo dia o capim muda de qualidade. E quando você não colhe ele no melhor momento, seja em que situação de fertilidade for, você perdeu o GMD. O GMD mais barato do mundo. Como diz o mestre Ernesto, e eu repito, é proibido perder pasto. Isso, gente, é a realidade de saber colher pasto, de mandar na sua pastagem. E isto é uma foto, uma imagem cedida pelo Ernesto, é real. E aí tem um único fio de arame elétrico controlando todo este rebanho. A gente não faz isso em casa, sabe por quê? Porque nós estamos presos aos hábitos arraigados de anos. A gente tem obrigação de se transformar, a gente tem obrigação de ser disruptivo e adotar as novas práticas que são mais baratas e mais eficientes. Os princípios de economia circular são reduzir desperdício, reduzir resíduo, priorizar insumos renováveis, reciclados e duráveis. Otimizar a utilização de recursos naturais, manter os materiais de ciclo de uso contínuo, conciliar produção com conservação e imprimir longevidade aos processos de produção. Ora, o manejo busca exatamente isso, a racionalização do processo produtivo, extinguindo o desperdício, evitando o retrabalho, perseguindo a melhor produtividade e expandindo a longevidade. A visão holística sobre a dinâmica de produção é condição imperativa para o sucesso da aplicação desses princípios. Recomendo a vocês utilizarem o olhar das suas mães, das suas esposas, das suas filhas, porque a mulher, por natureza, ela tem esta visão holística muito melhor do que a nossa. Às vezes a economia circular pega a gente meio de jeito, mas é fundamental a gente praticar a economia circular. E o esterco tem que voltar para onde de origem e faz muito bem para a terra. Existe uma tendência de apagão de mão de obra. A culpa é nossa, não é de ninguém não. Nós precisamos recriá-la, nós precisamos estimular as pessoas que trabalham conosco, nós precisamos conferir orgulho às pessoas que trabalham conosco. Os funcionários que trabalham, por exemplo, nas indústrias Matsuda, você vê que todos eles têm um orgulho imenso de pertencer a esta agremiação. Os funcionários da fazenda Balsas, produtora do Tabapuã Onda Verde, aqui da Valéria, morrem de orgulho de trabalharem lá. Andam pela cidade e voltam felizes, orgulhosos, porque são funcionários rurais daquela fazenda. Eu conheço os funcionários da Gap, lá pertinho de Uruguaiana. Eles morrem pela Gap. Tem um orgulho incrível de serem funcionários de lá. E não tem como você arrancá-los de lá. É lá que eles querem ficar e querem que os filhos deles fiquem lá. Nós temos que fazer isso dentro de cada uma das nossas terras. Esse é o nosso papel. Ninguém vai fazer isso pra gente. Ninguém vai fazer com que os nossos funcionários tenham um orgulho de nós e das nossas atividades. O nosso desafio, gente, não é mais produzir qualidade, já está dito como conseguir isso. O desafio é ganhar dinheiro em qualquer ciclo, seja na alta, seja na baixa, que foi a primeira frase que o Marco Gambale falou aqui. Olha que coisa interessante. A margem de lucro do pecuarista de corte em 2023 foi 48,7% menor do que em 2022, também em queda em relação a 21. E 2024 foi a pior margem
para o ciclo completo da história da pecuária. Porém, esta frase, ela foi cunhada exatamente ao fim do primeiro semestre de 2024. E aí, a história muda e a gente vai olhar como. Veja que são números médios, parcial de 2021 a 2025, nós temos aí uma média de 17,6. E como vocês todos sabem tirar uma média, a gente sabe que tem gente muito abaixo disso e tem gente muito acima disso. Onde é que cada um de vocês está? Vocês sabem onde vocês estão? Vocês sabem se vocês estão do lado baixo da média ou do lado alto? E por quê? Por isso essa interrogação. Será que quem está experimentando esses valores que vivemos agora, será que essa pessoa está ganhando dinheiro? Será que este pecuarista, será que toda a nossa pecuária está tendo a oportunidade de estar surfando nesta onda altista extraordinária? Ou será que tem gente que agora que resolveu que precisa comprar uma prancha e precisa estar passando cera na prancha e vai comprar uma roupa de borracha de neoprene? A onda já foi. Tinha que estar lá no mar na hora que não aparece nada, porque ele vem acompanhando e ele sabe que vai ventar num determinado momento da tarde. E eu vou mostrar para vocês que estava sendo avisado. Olha lá. Isto é volatilidade. Olha o gráfico dizendo onde a gente estava lá no fundo do poço, no primeiro semestre desse ano, com tudo avisando que ia virar. E quando estávamos no fundo do poço, a grande maioria de nós reclamava, chorava, dizia que a pecuária finalmente ia acabar. A certeza da incerteza. Olha lá, gente, isso chama-se volatilidade. Olha lá, os valores eles vão subindo, subindo, subindo. E acreditem, daqui a pouco tempo eu vou passar esse slide virado ao contrário, descendo, descendo, descendo. Isso acontece. E vocês precisam estar preparados, vocês precisam estar precavidos para ganhar dinheiro na baixa. E esquece essa história de só ganhar dinheiro o dia que a arroba foi para 350 ou 400. Não existe isso, ganhar dinheiro de vez em quando num negócio. Esse é o tal do ciclo, não vou ficar falando sobre ele, mas isso sim é importante. A gente precisa parar de viver entre esses dois sentimentos, euforia e pânico. Nenhuma dessas duas características é boa conselheira, nem a euforia e nem o pânico. 2021 foi o ano da euforia. E este slide é interessante porque a gente fala do valor da arroba como estava, os bezerros como foram vendidos. Olha lá, 4, 5 mil, eu vendi, eu não peguei isso em lugar nenhum. Isso são valores que eu auferi, inclusive boi magro, sendo vendido a 450 a 460 a arroba. Eu quase apanhei do meu filho, porque a comida já estava toda comprada, a boiada estava pronta para entrar no confinamento e eu vendi toda naquele valor que vocês estão vendo lá. Por que eu vendi? Eu vendi porque todos os estudos estavam me mostrando que eu estava num pico de alta. E aquilo não tinha sustentação para ir mais acima. Olha lá, eu estou mostrando para você os valores de 2021. 5 mil e até mais. E agora eu estou mostrando para você o valor que foi vendido, um monte de bezerro. Neste valor que vocês estão vendo aí.
Isso foi nesse domingo. Agora, está aqui. Leilão Super Santa Cruz. R$ 1.100, R$ 1.110 de parcela. E eu nem sei dizer para você quantas vezes o leiloeiro gritou: porteira, 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 porteira. Foi não sei quantos lotes nesse valor. Igualzinho 2021. Estamos vindo uma reprise. Tá quase com cara de Netflix. Isso aqui. Só repetindo a história. A gente não tem problema repetir, mas a gente precisa estar bem posicionado. Isso é importante. Revisitar o passado é um exercício didático, rápido, gente. Os sinais antevendo a tendência. Olha 2020 mostrando onde estávamos lá em cima, indo para 2021, e a cada alta um tombo em seguida. Olha como é que estávamos, abril de 2021. Olha onde é que a gente estava no pico que eu acabei de contar para vocês e por que eu vendi. Eu não sou vidente, eu apenas gosto muito de quem estuda pecuária e eu ouço, presto atenção. Olha lá onde é que a gente estava. Aí, toda vez depois que Rojão, toda vez que Rojão sobe, explode, ilumina, encanta, presta atenção porque ele vai cair. Vai dar um apagão, não fica lá no alto brilhando a vida inteira. Não existe isso. Olha lá, de novo, maio de 2021. Olha lá o gráfico avisando que estava para cair. Olha lá, 25 anos de alta, queda, alta. Outra vez, julho de 2021, está avisando que vai cair, avisando que vai cair. Setembro de 2021, avisando que vai cair. Outubro de 2021, avisando. Dezembro de 2021, avisando. Aí, em 2022, vai melhorar. Vai melhorar. Segura, não vende. Todos vocês viram as plaquinhas de WhatsApp. Não vende, vai melhorar. Olha lá, melhora. Olha por que acabaram com as pastagens. Olha por que acabaram com a reserva de dinheiro. Porque estavam com um estoque caríssimo de 2021 e ficaram em 2022 o ano inteiro torcendo. 2023, olha lá. É o pior ano da história da pecuária brasileira. Laura Rezende, head da Agrifato. Isso foi em 2023. Quando chegou em 2024, aí foi o pior de novo. Aí, olha lá que interessante. Você tem de 199 para 252. Aí você chega em 2024 e você também tem esse 227, pior do que foi em 2023. Olha que interessante, chegou 2024, todo mundo pedindo a Deus que fosse estável e todo mundo dizendo que seria estável, apesar dos avisos que tinham uma estabilidade, mas na parte baixa, no fundo do poço do ciclo. Então, veja lá, este slide, ele foi feito e usado por mim numa palestra no dia 30 de setembro. No dia 30 de setembro. Quer dizer, existia essa possibilidade, existiam estudos que mostravam essa possibilidade, só não tinha como dizer a pujança com que isso ia acontecer. Olha lá os valores, gente, como é que veio isso? Nós temos lá 232, 227 em julho. Julho saiu de 23 para 27, setembro 274 e dia 18, ontem, 342 pelo indicador da Tagro. Estável? Não dava para saber que era tão rápido, nem que era tanto, mas que ia acontecer, a gente sabia. Presta atenção.
as narrativas infinitas e os fatos poucos. Olha aqui, 2024, fim do primeiro semestre de 2024. Olha o gráfico como é que está e olha o que é que está escrito. O boi já está subindo, relaxa. Nem começou a subir ainda, mas se apresse que a festa está para começar. Olha lá, então a festa está para começar. Olha, não sou eu quem escrevi isso. Quem escreveu isso foi o Rogério Goulart. Está à disposição de todo mundo e de graça. Basta que haja interesse em você se posicionar no mercado do qual você vive. Em vez de ficar ouvindo lorota, conversa, papo furado, no tal do happy hour, que de rap não tem nada, porque só leva você para o buraco. A festa está para começar. Fim do primeiro semestre. A festa está para começar. Está avisado. Olha o que acontece depois desse período de queda. Aí ninguém se mexe. Qual o valor dessa informação? Em 2024, a produção formal de janeiro maior do que o primeiro semestre de 2023. E daí? O comportamento, olha lá, é explicado pelo aumento da produtividade. Não foi produtividade, foi produção. Produção, vaca sendo abatida para pagar conta. Aí, no outro slide, dizia que não estava vendo tanto abate de fêmea. Está aí. Em Mato Grosso, o volume de abate em janeiro é maior do que 2023, só para ilustrar, porque isso aconteceu no Brasil inteiro. Maior disponibilidade de oferta. Olha que interessante. A disponibilidade de carne para a população de 2024 será a maior da história. Bom, se vai ter muita disponibilidade, significa que o preço vai cair. Mas ninguém contava com o consumo da população ter aumentado e equiparar a 2013, que foi o nosso recorde, ao redor de 40 quilos per capita. Olha lá, isso é bom para todos nós, o retorno do bom fundamento. Porque se a arroba estivesse subindo, simplesmente porque está faltando produto, isto não seria um bom fundamento. O bom fundamento é que nós batemos recorde de produção e nós estamos também batendo recorde de consumo. Por quê? O Brasil, na sua maior produção de carne, a exportação saiu dos históricos 20% para 40%. Mas preste atenção, é 40% da maior produção de carne que o Brasil já fez. E o que é interessante, um consumo aproximado de 39,5 kg. Ora, o nosso recorde lá de 2013 é alguma coisa entre 40 e 41 quilos per capita, com a população, Estênio, de 2013. De 2013 para 2024, muita boca nasceu, muitos mais nasceram do que morreram, e então nós já estamos vivendo um recorde de consumo interno concomitante a um recorde de consumo externo. Olha que interessante. Janeiro a outubro, exportações de gado já supera o recorde de 2018. Porém, o ano de 2018 inteirinho de exportação de gado vivo foi superado pelo que exportamos até outubro. Então, estamos vendendo muito carne e vivos. Estamos produzindo muito. E pela primeira vez, mais de 10 milhões abatidas em um trimestre. Estou mostrando para vocês que com produção recorde, ainda assim nós temos um consumo recorde e preços numa alta também recorde. Este é o bom fundamento. Isto é uma onda consistente. Os movimentos desse gigante pecuário dá-se aos poucos, sobe e desce, em obediência ao ciclo.
Porém, o ciclo, ele sofre influência dessas variáveis. De oferta, de demanda, de políticas, de cerceamento, de vaca louca, né? Acontece. É indispensável conhecer o ciclo e se posicionar nele. Bom, agora eu vou pedir, por favor, para vocês todos, mais um pouquinho de atenção, porque nós estamos no último arranque para encerrar isso. Conhecer, gente, e se posicionar no ciclo pecuário não nos salva. Não nos salva. É preciso que algumas lições e algumas atitudes sejam mantidas. A primeira delas é que a gente pare de ser bonito. A gente não precisa viver a maior produtividade. Por sinal, fuja como o diabo da cruz da maior. Busque a melhor produtividade, a melhor para você. Olha que interessante. Se você está entre 6 e 26 arrobas por hectare, você está com a melhor produtividade. Você está colocando muito dinheiro no bolso. Quando você vai de 26 a 38, despenca o seu ganho a ponto de ficar mais próximo de quem não produz praticamente nada, de 1 a 3 arrobas por hectare. Esqueça a maior, tá? A melhor produtividade sempre. O hedge. Gente, se vocês não sabem, se vocês não dominam este mercado de compra e venda antecipado, compra e venda futura, você se posicionar segura contra as surpresas, pelo amor de Deus, estude o hedge. Não viva a pecuária sem o hedge. O GMD a pasto. Você precisa ter capim de qualidade, você precisa ter colheita de capim de qualidade e você precisa ter suplementação de qualidade e estratégica. Cada animal da sua fazenda, cada número dentro da sua fazenda precisa ter uma história com começo, meio e fim. Nutrição estratégica, fundamental, não tem como escapar. Você precisa aferir os resultados. Aí eu estou literalmente com a mão na bosta, ao lado do querido, saudoso Renato Dib, zootecnista falecido naquela porcaria da Covid. Colher com precisão, já disse e repito, é proibido perder pasto, como diz o mestre Ernesto Coser Neto. E o planejar estratégico. Dá uma olhada, gente, com atenção nesse gráfico. Olhe, desde 1956, os melhores momentos para você vender o gado, onde você tem os preços máximos e os preços mínimos, desde 1956. Eu quero saber se vocês todos têm, em vez da fotografia do cunhado de sunga na beira da cama, eu quero saber quem tem essa foto na beira da cama. Essa tem que ter. Não é a foto do cunhado de sunga, é essa a foto que vocês têm que ter na mesa de cabeceira de vocês. Não pode faltar estratégia à forma de executar a pecuária. E é preciso, gente, ter comida. Façam comida, façam silagem. Silagem não pega fogo. Pasto pega fogo. Feno pega fogo. Silo não pega fogo. Olha o tamanho desse silo e olha lá onde está o meu pé e mostra para mim aonde tem 1 quilo de silo perdido. Olha no detalhe, não tem perda. Isso foi usado sim, inoculante com perfeição, foi compactado com perfeição, foi coberto com capricho e tem perda zero. Vocês têm que ter comida sobrando.
Vocês têm que ler, ouvir e conviver com quem os faça crescer. Fotografem e leiam com calma sobre essas pessoas que mudam a minha vida todo dia. Rogério Goulart, Leandro Bovo, Gustavo Figueiredo, Lígia Pimentel, Laura Rezende, Raul Russen, Alcides Torres, Rodrigo Albuquerque, Fabiano Tavares, Maurício Palma Nogueira, Antônio Schacker, Paulo Dancieri, Ana Doralina, Caju, Roberto Gresselê, Júnior Furlan, Sérgio Bortoloso, Fernando Sampaio, Antônio Jorge Camardelli, Pedro Lupion, Tereza Cristina, João Figueiredo, Liliane Sugizawa, Shiro Nishimura, Valéria Guimarães, Leonardo Matsuda, Tadeu Rosa, André Bartossi, André Locatelli, Roberto Barcelos, Ernesto Cozerneto, Adaldio Castilho, Rodrigo Brunner, Tonico Grise, Ângelo Prata, Tiberi, Renata Branco, José Luiz Tejon, Gustavo Siqueira, Flávio Dutra Rezende. Esse pessoal, ouçam essa gente, convivam com essa gente. Como eu estava dizendo, esta atriz alemã, ela disse, cuidado, cuidado, não sejam tão normais. E por que ela disse que a gente não deve ser tão normal? E quando eu li aquilo, eu lembrei muito de você, Liliane. Porque a Liliane, ela é a mulher que ela é anormal. Como diz essa atriz, não sejam normais, porque se vocês forem excessivamente normais, vocês perderão a oportunidade de serem extraordinários. Esta mulher está transformando, ela está rompendo com antigas crenças e lutando por uma pecuária nova e muito melhor. Esta mulher não aceitou ser normal. Esta mulher é extraordinária e é isso que eu desejo a todos vocês. Não sejam normais, sejam como ela, transformadores, extraordinários. Muito obrigado a todos. Obrigada.